No caso, já pode Então, pegar a mensagem, irmão? ainda não. Então, Entendi. nesse momento, nós vamos dar início à continuidade da nossa série, que tem como tema Conhecer Jesus é Tudo, baseado no livro Desejar de Todas as Nações. Hoje vamos falar do capítulo 6, que tem como tema Vimos a Sua Estrela. Vimos a Sua Estrela. Então, eu passo a palavra para o irmão Caio Carneiro. Ele faz parte da associação do Camise. Tá? Tive a oportunidade de conhecer o Caio quando eu fui em Aracaju. E com ele a palavra. Irmão Caio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, irmão. Tá tudo bem no áudio aí? Sim. Ok. Deixa eu botar ele mais para fora aqui. Às vezes ele pode entrar. Então, irmã, exatamente agora eu não estou mais no Camise. Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, então um pouco mais longe. Eu estou, no caso, aqui numa igreja. Estamos cuidando dessa igreja aqui. Estamos desenvolvendo um trabalho aqui, pela graça de Deus. E nem sei se o fuso horário é igual daí. Tipo, que horas é aí? Aqui são 5h14. Nossa, irmã, ainda bem que Deus me despertou, porque aqui, irmã, é 4h14 ainda, entendeu? Aí, assim, por isso que eu falei para a senhora que ia ser bem cedo, né? Mas tá tudo bem. Vamos lá. Gente, qual é o tema de hoje mesmo? Acho que eu ainda estou acordando. Vimos a sua Vimos. estrela. É, exatamente. Não, não, tô brincando, só brincando, irmão. Irmã, eu, antes de tudo, quero agradecer demais pela essa oportunidade. Quando Deus nos concede a oportunidade de pregar, eu fico muito feliz porque sentimos a presença do Seu Espírito e percebemos quão grande e maravilhoso é o nosso Deus ao se fazer presente numa reunião dessas e, obviamente, falar aos nossos corações. Eu quero dizer que, ao você participar dessa live, né, se esforçar por estar aqui, Deus com certeza vai falar com você. Então fique com os ouvidos abertos, bem abertos, disperse todo tipo de distração que pode ser que interrompa uma pequena mensagem que você necessitava. Então, olha, Deus realmente tem uma mensagem muito especial para você. Bom, vamos iniciar. Vimos a sua estrela, sem dúvidas. Esse vai ser um tema que até a eternidade estudaremos. O que significa ver a estrela que surgiu no Oriente? Logo de início, na história da Bíblia, vemos, no caso, em especial, segundo os presentes que foram dados para Jesus, três magos. Mas, obviamente, há muitas crenças de que eram mais magos. Mas eu prefiro ficar com os três presentes e, obviamente, o que Ellen White comentou em visão, que foram três magos. O que eu quero dizer é que eles eram estudiosos naquela época. Vemos que Deus tem fiéis em todas as regiões, em todas as religiões. É claro que, inicialmente, pode ser que eles não estejam certos em tudo, mas eu admiro bastante o Deus que nós servimos e ele é um Deus que não se preocupa tanto pela obra exterior. Deus realmente ele se preocupa com a intenção do coração. Vemos que Deus ele só pede algo a alguma pessoa desde que ela conheça a verdade. Se caso ela não conhecer a verdade, obviamente Deus vai tolerar algumas coisas. Estes magos, eles conheceram, no caso, a estrela que surgiria, né, do Oriente, através dos escritos de Balaão. Vemos que Balaão pertencia a essa classe de magos estudiosos, as estrelas. E através da natureza eles puderam contemplar a grandiosidade do amor de Deus. Eles estudaram, né, os escritos de Balaão enquanto ele era fiel a Deus, e esse foi o versículo, né, base que eles utilizaram para tomar essa iniciativa de sair mundo afora. Veja, Números capítulo 24, versículo 17. Eu verei, mas não agora. E o contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e um cetro surgirá de Israel. A partir desse versículo e vários outros estudos, eles começaram então a exercer uma fé descomunal. A fé de Abraão foi manifestada nos gentios.
cumprimento da promessa de Deus que em Abraão seriam benditos todas as nações. E nós vemos que a fé, diferentemente como hoje é falado, não é, como é que eu posso dizer, uma emoção positivista. Às vezes as pessoas pensam que fé só é enquanto você está motivado, enquanto você está feliz e recebendo tudo o que você pede. Mas isso, na verdade, é uma ilusão. Será que realmente Jesus estava sem fé quando ele estava no Getsêmani, triste, parecendo que estava abandonado diante de todo o universo? Será que Jesus não exerceu fé naqueles momentos de tristeza? Se a fé é pensamentos positivos, com certeza, Jesus exerceu fé. E se não fosse pela fé, realmente ele teria desistido. Mas é só para quebrar muitas falsas crenças de que a fé é só enquanto você está feliz. Pode ter certeza. É nos momentos tristes que você vai mais exercer fé. É nos momentos que você se sente desanimado, desanimada, que mais você vai sentir a presença de Deus. Então, veja, Deus, ele permite algumas coisas, né, na sua vida, algo que você tem pedido, é justamente para testar a sua fé. Eu vejo que, por exemplo, Jó, nos momentos mais críticos da sua vida, onde os amigos que tanto eram próximos dele, agora estavam lhe acusando e dizendo: olha, acho que você está sofrendo o que está sofrendo. Na verdade, é porque você está em falta diante de Deus. Então, irmãos, se você tem pedido algo a Deus e talvez sua vida está sendo enchida de dificuldades, quero te dizer uma coisa: às vezes a sua bênção está muito próxima. Não desista, persevere até o fim. O céu não é para aqueles que são mais fortes, aqueles que sempre estão acertando. O céu é daqueles que perseveram. Aquele que perseverar até o fim. A palavra de Deus nos diz: dar-te-ei a coroa da vida eterna. Confiante nessa promessa, e também os magos, confiantes na palavra de Deus, eles entenderam que uma estrela nasceria. Então, pela fé, eles foram adiante. Irmãos, sabe qual é o mais maravilhoso? Cada vez mais e mais que eles avançavam, eles só podiam viajar pela manhã, pela noite, porque a estrela surgia somente à noite. E sabe o que eles faziam? De manhã, eles estavam sempre confirmando, né, no caso ali nas Escrituras, aquilo que eles acreditavam. Eu vejo que mesmo eles sendo assim pessoas que não conheciam muito, mas sempre eles estavam estilos berianos, sabe? Confirmando a sua fé segundo as Escrituras. Olha, tem muitas pessoas que dizem o seguinte: eu amo a Jesus. É suficiente ter fé em Jesus e acabou. Mas o que seria fé? Como já falei, fé não é pensamentos positivos, mas fé é confiar naquilo que Deus promete. Abraão recebeu uma promessa de Deus de que Sara teria um filho. Só que Abraão tentou dar o jeitinho dele, acreditar no que ele pensava, e se deitou com Agar, transgredindo a lei de Deus. Todo aquele que diz ter fé em Cristo e desobedece os seus mandamentos não exerce a verdadeira fé. Se você hoje conhece a palavra de Deus, se você hoje conhece as verdades deste tempo e ainda está em transgressão ao Senhor, talvez isso seja o resultado de você não ter recebido ainda as bênçãos. Todas as pessoas que Deus abençoa são aqueles que são submissos aos seus mandamentos. Bom, Abraão tentou dar o jeito dele e deu mal, muito mal. Só atrapalhou a promessa de Deus. Mas fé, irmãos, é confiar naquilo que Deus promete. Depois de tanto tempo, Abraão alcançou a promessa. Assim também os magos, eles confirmaram que a fé genuína está escrito. Então, eles confirmavam de manhã todas as vezes o que estava escrito concernente à estrela do Oriente. Bom, embora a viagem foi bem grande, eles não estavam fatigados. Cada vez mais e mais o espírito se alegrava, porque ele percebia que as verdades da palavra de Deus estavam se cumprindo diante deles. O que significa aquela estrela que surgiu no Oriente? Será que Deus criou um planeta só para brilhar, em especial, para guiar os magos até Jesus? O Desejado de Todas as Nações nos explica que aquela estou bem com sono. Aquela estrela que surgiu no Oriente
ela literalmente era anjos, uma comitiva enorme de anjos que estavam louvando ao Senhor. Lembra que os primeiros a recepcionar a Jesus, perdão, para receber a mensagem que Jesus nasceria, eram os pastores? Então, quando os anjos falaram com os pastores, deram essas boas novas de salvação, e olha que pasmo, né? De vez de ser falado para os grandes maiorais que tinham muito conhecimento, Deus escolheu os mais humildes de coração, que eram os pastores, que mal tinha direito, obviamente, uma boa dormida, que no frio da noite sempre estava em meditação concernente às profecias que haveriam de cumprir. Quando aqueles anjos eles comentaram ali, né, e falaram sobre o nascimento do Salvador, eles começaram a voltar para a sua casa. Então, aquela nuvem de anjos, né, resplandecentes, né, estavam voltando para o céu e, consequentemente, serviu de guia para todos os magos que estavam vindo do Oriente. Irmãos, veja que nada na palavra de Deus, nada do que Deus faz é pura coincidência. Tudo tem um propósito. Sabe, às vezes nós imaginamos que, sabe, quando recebemos uma bênção, a gente temos o costume de dizer, foi sorte. Nunca é sorte. Se você for para a ciência vai dizer claramente, olha, é impossível de acontecer sorte. Porque a probabilidade, ele coloca lá um bocado de número, é impossível. Então, gente, nunca é coincidência. Quando Deus ele prepara algo, ele vai abençoar tanto você como também as pessoas ao seu redor. Deus abençoou os pastores ao dar aquela mensagem e ainda abençoou os sinceros magos que estavam vindo do Oriente. Bom, sabendo disso agora, essa curiosidade, ainda resta-nos algumas coisas a tratar. Por exemplo, será que a nossa fé ela sempre vai ser preenchida de motivação às pessoas ao nosso redor? Será que elas vão nos ajudar quando estivermos nas madrugadas orando? Né? Porque às vezes nós imaginamos que pelo fato de estarmos servindo ao Senhor, pelo fato de nós estarmos buscando em oração, às vezes nós temos aquele leve pensamento de que tudo se cumprirá. Eu estou orando, estou fazendo de tudo, então vai ser maravilhoso. Os magos estavam orando mais de dias e dias, acredito que uns 10, 20 dias. Eles estavam revisando nas Sagradas Escrituras a sua fé, e quando ele chega, aquela estrela guiou ele até Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, será que eles iriam encontrar pessoas sábias, pessoas que estavam preparadas para receber o Salvador e receber os visitantes? Bom, quando ele pergunta a algumas pessoas daquela cidade, elas nem sabiam. Algumas estavam surpresas de dizer, vai nascer um Salvador? Ah, é? Eu não sabia disso, não. Então, os magos diziam, nossa, mas como que eles não sabem? Eles são o povo de Deus. Como que eles não entendem as profecias? Então ele foi então para os mestres, talvez os mestres saberiam. E quando chegou lá no mestre, os mestres estavam turrudos. Nem gostaram pelo fato de serem despertados por gentios. Eles começaram a repetir todas as tradições deles. Começaram a dizer que o culpado, né, de estarem presos eram os romanos. Eles nutriam um ódio descomunal. Então aqueles magos ficaram pasmados e eu acredito que um pouco decepcionados por saber que o povo remanescente de Deus estava, dormindo. Irmãos, quantas vezes a nossa fé, ela é, como um balde de água fria, é jogada assim, na nossa cabeça. Às vezes tem pessoas aqui que estão conhecendo o Evangelho agora, tem pessoas que estão entendendo que as orações que estão sendo feitas estão sendo maravilhosas para a sua família. E o que acontece? Pode surgir um desejo de frequentar a nossa igreja. Talvez eu estou sendo bem sincero aqui, e chega lá na igreja e diz, olha, esse povo é de oração, esse povo tem propósito. Aí quando chega na igreja, encontra o que os magos encontraram. Pessoas que nem parece que é cristã. Às vezes, quando chega na igreja, dá de cara com meu pai eterno, fariseu. Existe muito isso.
E olha, eu digo para você, teve uma vez, uma experiência aqui para vocês perceberem que não é fácil. Nesse mundo a gente está, assim, à mercê de receber a tudo. Teve uma vez que numa determinada igreja, que eu não vou citar o nome, estava tendo culto, tudo certinho, escola sabatina, e Deus, ele manda umas provas assim, né? Como ele mandou os magos para o povo dele. E o que que acontece? Chegou um mendigo na nossa casa. Na nossa casa de oração. E quando chegou esse mendigo lá, ele chegou fedido, irmão. Eu quero ser bem sincero, ele estava fedido e tal. E tinha uma moça sentada no banco, tudo certo. Ela tinha uma certa dificuldade, algumas coisas, espiritualmente, mas era membra da igreja. E há muito tempo já. Aí o que que acontece? O mendigo sentou bem do lado dela. E quando sentou, ela olhou para ele com um olhar de, tipo assim, de medo, de pasmo, sabe? E ela não soube disfarçar nada. Simplesmente ela saiu do lado dele e foi para o outro lado. Gente, isso aqui é uma situação real, tá? E aí, quando ela saiu, cara, toda a igreja ficou olhando e, tipo assim, eu acho que como ficou aquele homem? Puxa, ele chegou na igreja, com certeza ele estava abatido, ele estava precisando de uma palavra, e o que ele recebe é o quê? Uma chicotada, né? E então ela saiu e eu não sei, eu acho que aquele mendigo, talvez ele estava com muita fome e também ele estava, tipo assim, decepcionado com a vida e tal, ele estava bem estressado. Aí ele já ficou mais estressado ainda. Ele ficou muito enraivado. Mas beleza, ele ficou sentado lá. E do nada, gente, o inimigo aproveita dessa situação para atrapalhar mais ainda. Ele começou a se bater, se demonstrar, parecendo estar possuído, algo desse tipo. E algo despertou no meu coração de sentar do lado dele. Aí muitas pessoas podem dizer, você estava querendo ser o bonzinho. Não, simplesmente eu senti uma compaixão, algo fora do comum. Então eu disse, eu vou me sentar do lado dele. E beleza. Eu me sentei do lado dele, ele até ficou admirado. E aí eu fiquei, não falei nada, não falei nada. Fiquei sentado do lado dele, ele ficou mais contente. Só que vira e volta ele olhava para o lado com um olhar de raiva, assim, para a mulher que saiu do lado dele. E ele começava a se bater. E olhava com ela com um cara de raiva, gente. Eu tava vendo ali um momento dele levantar e pegar ela, mas graças a Deus não aconteceu nada. O que eu quero finalizar dessa história, para vocês perceberem que às vezes a nossa fé vai ser abalada, ele terminou a escola sabatina, ele pensou que terminou o culto, né? Ele foi saindo. Aí o irmão da igreja, dirigente, disse, opa, vai ter o culto ainda? Ele, não, eu tô com fome e tal. E ele falou meio bravo, assim, eu acho que ele já estava enraivado. Aí o irmão disse, pronto, terminando o culto, a gente vai preparar alguma coisa para você, não se preocupe. Mas ele não quis esperar. Então, obrigado, irmão. Então, para encerrar a história, ele estava saindo, e nisso que ele estava saindo, eu, mais uma vez, fui tocado por Deus para fazer uma oração com ele. Eu não sabia se poderia ser o último dia dele. Então, eu fui. Nisso que eu fui, realmente, graças a Deus, foi maravilhoso. Fiz uma oração, ele ficou emocionado e foi embora. Irmãos, eu estou trazendo uma realidade da vida. A Bíblia diz que na igreja existe trigo e joio. A Bíblia diz que será que vai ter fé na vinda do Filho de Deus? Irmãos, infelizmente nós estamos enfrentando o tempo de sacudidura. Os que estão dentro há tanto tempo vão sair para ter os locais preenchidos por fiéis, verdadeiros, como os magos do Oriente, como muitos que estão sedentos da palavra de Deus. Então, quem está dentro, fique atento. Porque pode ser que hoje o lugar que você ocupa vai ser preenchido por outro. Quem está chegando, pelo amor de Deus, não se baseie a tua fé nas pessoas que já estão dentro. Porque às vezes ela nunca esteve com Jesus. Às vezes só estava ali preenchendo o banco, porque já nasceu na igreja. Já nasceu obedecendo aqueles princípios e por isso que não tem uma fé genuína na palavra de Deus como esses magos obtiveram. Você não tem que ir para a igreja para você preencher o espaço, o vazio que tem no seu coração com as pessoas de lá. Você tem que ir para a igreja para ser preenchido com a palavra de Deus, da verdade. Você tem que ir para lá, não é para sentir paz com os irmãos, é para você sentir paz na presença de Deus. Caio, mas
Eu vou para uma igreja desunida, irmãos? Claro que não. Mas você tem que ir para uma igreja que prega a verdade, porque esses que estão pregando a desunião, eles vão sair. E se você sair da verdade só por causa dos filhos da desunião, você vai se corromper, você vai perder a tua salvação. Quem salva não é a igreja. Quero ser bem sincero. E tudo que eu prego para as pessoas é isso. Olha, eu quero que você se converta à verdade, independentemente se você vai para a minha igreja ou não. E, consequentemente, ela vem às vezes. Então, você tem que ir pela verdade, não é pelos irmãos que estão lá. Porque se os magos tivessem desistido aqui, deu de cara com um bocado de fariseu lá, falando sobre tradição, dizendo que os romanos era isso e aquilo. E quantas vezes você pega e desanima da fé por causa de um irmão que chega para você e diz o seguinte: olha, para você ser fiel a Deus, você tem que ter um vestido mais assim. Porque tem gente na igreja também que é extremista, pelo amor de Deus. É claro que também as mulheres não vão com vestido colando tudo para tentar os irmãos lá, né, com o seu corpo. Mas também, às vezes, você tem que andar na norma, né, abaixo do joelho, porque quando a mulher senta, obviamente, vai subir. Mas eu não quero falar de doutrina. Eu quero falar de que Deus, ele deu uma estrela para guiar os magos até chegar em Jesus. Deus hoje está te dando uma luz para iluminar o seu caminho. Talvez é essa live que vai trazer a decisão de você entregar a sua vida a Jesus por completo. E olha, eu quero dizer uma coisa. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, não. Talvez hoje vai ser o seu último dia. Tem pessoas que dizem: eu vou aceitar Jesus num tempo de Deus. Meu irmão, um dia para Deus é como 1000 anos. Você vai aceitar Jesus no tempo de Deus mesmo? O tempo de Deus é agora. O tempo de Deus te chamar é hoje. Sabe por quê? O que te pertence é o hoje. Quando você dorme e acorda, já é outro hoje. Não é amanhã. Amanhã não existe, meu amigo. O amanhã é o presente. Faça hoje o que você tem que fazer amanhã. Se você tem que pedir perdão, peça agora. Vá lá. Terminou essa live, vai lá e pede perdão. Se você tem que dizer que ama, diga agora. Nós temos que parar de deixar para amanhã o que você tem que ser feito hoje, porque, infelizmente, muitos morrem sem dizer o que tinha que falar. Muitos morrem sem aceitar a Jesus. Não perca essa oportunidade. Bom, para encerrar a história, os magos do Oriente, então, perceberam que ninguém ali estava entendendo nada. Então, eles disseram: olha, vocês podem estudar pelo menos um pouco nas Escrituras, para dizer aonde que vai nascer o Salvador? Então, os fariseus estudaram as Escrituras. Então, eles pegaram e disseram: olha, vai nascer em Belém, segundo o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então, os magos, seguindo rumo, foram em busca de Jesus. Não foram para a igreja de Deus para buscar felicidade, mas eles foram para a igreja de Deus para buscar a verdade. Então, eles encontraram com Jesus. E eu acredito que mais uma vez a fé dele foi provada ao ver o Rei do Universo, aquele Messias que foi prometido lá nos escritos que Balaão escreveu, da estrela, ao ver aquele pequeno bebezinho que nem tinha uma casa bem adequada para, no caso, ser recepcionado. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos muito preocupados com coisas grandiosas. Você já parou para pensar que Deus é um Deus de pequenas coisas? É pelas pequenas coisas que Deus ele descobre quem nós somos. Às vezes nós se importamos demais com pecados terríveis. Por exemplo, não matarás, não adulterarás. Mas quantas vezes estamos preocupados com o texto que diz: olha, aquele que tiver raiva do seu irmão no seu coração e não se reconciliar com ele, já é um homicida. Se você tem raiva do seu irmão na igreja, quando às vezes ele fala uma palavra que te fere o coração, você já está matando, meu irmão. Os mandamentos de Deus não é somente a letra, algo claro, mas é algo profundo. Às vezes, tem pessoas que vai se surpreender quando chegar no céu, porque vai ver prostitutas, vai ver pessoas que assassinou, que fizeram tantas coisas, e não vai ver irmãos que estavam tanto tempo na igreja, tanto tempo se esforçando. E muitos que estarão salvos também perguntarão: Senhor, por que aconteceu isso? Essa pessoa, ela fazia tanta coisa mal. E por que esse que fazia tanta coisa mal, e esse daqui que estava na igreja, fazia algumas coisas boas, o que estava na igreja foi para o inferno e o outro que estava no mundão foi para a igreja?
É porque, meu irmão, o que importa diante de Deus não é a grandiosidade segundo o olhar humano do pecado que você comete. Não é isso que Deus está se importando. Deus se importa mais com a intenção do seu coração do que com o ato que você pratica. Porque uma mulher que pratica prostituição, talvez ela foi abusada quando era pequena. E você não sabe. Talvez ela já nasceu num local de prostituição e ela não sabe o que é fazer outra coisa. Talvez um cara que assassina, que faz um bocado de coisa terrível, ele nasceu em um ambiente que infelizmente contribuiu para que ele se tornasse o que ele era, mas ele no fundo, ele quer se libertar. Eu não quero desculpar o pecado. É pecado matar, é pecado se prostituir, mas o que eu quero dizer é que Deus se importa mais com a intenção do que com a obra exterior. Tem muitos irmãos na igreja que estão pensando que está o máximo, mas a palavra de Deus diz: olha, tu és um miserável, pobre, cego e nu. Vocês têm esse conhecimento aí, mas mal sabem que todo o conhecimento que vocês possuem, mal sabem que todo o tempo de igreja que vocês têm só vai servir para fazer uma coisa, para te colocar mais peso para ser julgado. Quanto mais você conhece, meu irmão, mais lhe será pedido. Então, pegue esse conhecimento que você tem e comece a praticar. Sabe como? Amando o seu próximo. E não é somente pessoas boas, não. É pessoas que te magoam mesmo. Pegue todo esse conhecimento que você tem e comece a praticá-lo. Sabe como? Orando por quem vos persegue. É para isso que serve o nosso conhecimento. Não é para preencher barriga de crente que está sentado no banco há muitos anos. Mas o conhecimento que nós temos é para que nós estejamos mais próximos de Jesus. No céu teremos muitas surpresas. Depois que os magos encontraram a Jesus, eles viram aquele pequenino e disseram: esse é o Rei do Universo. Bom, essa foi a história de um menino, filho de Deus, que nasceu para salvar a humanidade. Percebemos nessa história uma história de fé, perseverança, surpresa. Nós vemos que realmente Deus, Ele traz para nós uma mensagem especial de que Ele vai guiar o seu caminho. Assim como os magos saíram pela fé, lá da terra deles, nem sabiam se ia dar certo, Deus está te convidando para que você possa também dar esse passo de fé. Talvez você tenha aguardado muito tempo para tomar a sua decisão. Talvez você tenha vagueado por alguns caminhos que você já está ciente de que não estão te fazendo bem. Mas Jesus, através dessa pregação, vimos a sua estrela, está te convidando para que você realmente faça parte dessa jornada de fé. Deus está te convidando para te dar mais experiência. E olha, eu digo para vocês uma coisa: quando eu aceitei a Jesus, foi de intenso labor. Teve muitas dificuldades e eu digo para você, só estou na fé porque Deus me enviou pessoas que nem me conheciam para me dizer coisas do presente. Você sabe o que é você ser, tipo assim, como é que eu posso dizer? Ter os olhos abertos por um cego. É estranho, né? No momento mais triste da minha vida, quando eu estava me convertendo, eu estava prestes a desistir da verdade, não da igreja, tá? Eu estava prestes a desistir da verdade. Eu queria me transformar em um membro comum, um membro que não tivesse experiência com Deus. Então, um cego me apareceu. E quando esse cego me apareceu, eu, sei lá, de alguma maneira, no fundo, eu sabia que Deus tinha algo para me dizer através dele. Mas eu fui até ele, porque Deus disse, olha, ele pegou, Deus, o Espírito Santo falou no meu coração. E ele era o olho dos cegos. A passagem que fala de Jó, né? Eu estava num momento muito difícil, eu até acredito que eu estava parecendo com Jó naquela época. Eu tinha perdido tudo, né? Mas Deus então me enviou até esse cego. E quando eu cheguei nele, Deus ele pegou e pediu para mim perguntar se eu queria ajudá-lo, né? Eu disse, moço, você precisa de ajuda para chegar até a sua casa? E ele disse, olha, meu jovem, aqueles que andam pelo caminho da fé, ainda que você não enxergue fisicamente, Deus conduz
todos aqueles que creem no seu nome. Eu fiquei, nossa, esse cara tem fé mesmo, hein? E ele estava indo certinho na calçada, não estava na pista, ele estava certinho. Mas aí quando ele disse, como é seu nome, meu jovem? Eu falei, Caio Vinícius, esse homem foi tomado pelo Espírito Santo. Ele falou tanto texto na minha vida que eu nunca vi uma pessoa falar de cabeça textos bíblicos tão coerentemente. Ele disse, olha, Deus manda te dizer algo. Ele me entregou uma mensagem que me serviu para o momento. Talvez para você não sirva. Mas ele falou o seguinte, olha, Deus é o dono de toda a prata e todo o ouro. Ele manda te dizer, confia no Senhor teu Deus, descansa nele e o mais ele fará. E ele foi falando, sabe, textos bíblicos e tal, de uma forma tão sincronizada, tão perfeita, que eu quase chorei ali mesmo. Mas graças a Deus eu me segurei e quando eu cheguei em casa, eu louvei ao Senhor. Por quê? Eu estava num momento crítico da minha vida. E assim, só para vocês entenderem um pouco como que foi difícil, eu estava entrando na igreja e eu vi muita coisa que eu nunca na minha vida que eu imaginei que teria na igreja. Eu disse, não, isso aqui não é certo, não. Mas aí Deus disse, persevera, meu irmão. Se tu quer realmente que as coisas mudem, você que tem que ser a diferença. Não é pegando no pé dos outros, é você sendo uma luz para iluminar lá. Assim como a estrela foi uma luz para iluminar todos aqueles magos que vieram do Oriente, você vai ser uma luz para iluminar na minha igreja. Mas aí é difícil, você está entrando na fé agora. E, meu irmão, olha, eu estava, tipo assim, ajudando os meus pais a retornarem também para a fé e se juntarem, que eles são separados. E, olha, o inimigo sapateou na minha vida por causa de um pecado meu que eu acarenciei. Quero ser bem sincero. Eu estava, tipo, na comportagem, ainda estou, né? E, sabe, de alguma maneira, eu estava tendo muitas vendas. Mas por causa de um pecadinho que eu não quis confessar, eu me dei mal. Mas graças a Deus, Deus me reergueu. Olha que interessante, em um só dia, por causa de um pecado acrenciado, o inimigo sapateou na vida do meu pai e da minha mãe, e eles se separaram no mesmo dia. Em um só dia, né, no dia seguinte, na verdade, eu tinha perdido a metade das minhas vendas dos livros. E quem sabe, quem já comportou sabe que é frustrante você passar, tipo assim, semanas e semanas, conseguir, por exemplo, 14 livros e 10 dá errado. Então, assim, e tudo por causa do meu pecado acarenciado. E, sabe, muitas coisas começaram a me perturbar o coração. E eu pensando que eu já ia vacilar na fé, já ia desistir de tudo, aí Deus envia esse cego para me abrir os olhos. Que coisa estranha, né? Um cego abrir os olhos de quem enxerga. Gente, com essas palavras eu encerro. Talvez Deus, Ele tenha te chamado há muito tempo. Talvez essa estrela que vai te servir para ser um guia de fé, ela já está diante dos seus olhos. Será que você realmente deseja enxergar? Será que realmente você deseja ter esse passo de fé? Deus está te convidando nessa live, meu irmão. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Para de resistir à voz do Espírito Santo. Ele tem coisas melhores para você. Sabe o que é? Ele deseja que você encontre o Salvador. Deus abençoe e nos conceda um ótimo dia. Vimos a sua estrela Amém. novamente. Amém.